Pai do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia aí comigo, em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 15. Muito bom poder estar aqui com os irmãos essa noite, povo pentecostal abençoado, povo cheio de Deus, povo cheio de autoridade. Lucas, capítulo de número 24 e verso 15. Os que forem achando, pode dar glória a Deus, aleluia, porque eu sei que essa igreja é pentecostal. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos hoje. Trago um abraço lá da igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino, onde nós estamos cooperando lá na quadra 120. Louvo a Deus pelos irmãos, nossos amigos que encontramos aqui, pastor Calil, pastor Lindomar, irmã Lourdes, todos que pudemos encontrar, estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. Todos acharam, igreja? Diga amém. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. 17, então Jesus perguntou, que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Como é que eles estavam, gente? Entristecidos, né? 19, perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem respeito de Jesus de Nazaré, que foi, isso é muito importante, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem remisse ou redimisse a Israel, mas agora, além de tudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 23. Mas não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para longe. Diga comigo, ia para longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Então Jesus entrou para ficar com quem? Com eles. Verso 32. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Escrituras, pode sentar, toma o seu assento, dizendo que só Jesus é Deus, só o Deus é o Senhor. Fabinho, tudo bem? Tranquilo? Fábio. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito abençoado, um texto que nos ensina muito, um texto que me ensinou muito. Hoje em dia nós estamos vivendo um período onde a esperança ela tem se acabado. Já não se fala tanto na palavra esperança. Nós falamos muitas palavras diferenciadas da esperança. Nós falamos de guerra, nós falamos de situações de gênero, nós falamos da política decaída, nós falamos de tantas coisas e pouco se fala da palavra esperança. Hoje eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja do Senhor que vai morar no céu. Essa igreja vai morar no céu. Uma palavra sobre esperança. E quando nós perdemos a esperança, pastor? Essa é a grande questão. Bom, primeiro, esperança é esperar naquilo que não se vê. Nós não vemos para esperar, né? Não tenho como, eu vou esperar uma coisa, eu tenho esperança de que é uma coisa que eu estou vendo. Não, você espera por algo que você não vê.
Você está esperando em Deus, por exemplo, você está vendo Deus? Sim ou não? Você está vendo Jesus? Não. Você sente Jesus? Sim, aí sim. Você sente Deus? Sim, né? O Espírito Santo está aqui tomando a sua vida? Sim. Mas nós não estamos vendo, nós vemos através dos sinais, né? Marcos 16, olhando para o Marcos Figueira falando de Marcos, né? Marcos 16, 15, eis que os sinais seguirão aos que crerem, não é verdade? Então nós vemos através dos sinais a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa interessante para se perceber antes de iniciar é que esperar, você tem que esperar no lugar certo e pela coisa certa, não é verdade? Ninguém vai até o aeroporto esperar um ônibus. Você vai até o aeroporto esperar um ônibus, gente? Se você vai esperar um ônibus, você vai à parada, né? Aí tem alguém que quer arrumar uma confusão na minha mensagem, fala assim, não, eu espero aquele ônibusinho que me leva lá no outro avião. Sem confusão. Não estou falando daquele ônibusinho que me leva lá no outro avião. Não. Eu estou falando, ninguém vai ao aeroporto esperar um ônibus. E ninguém vai à parada de ônibus esperar um avião. Não é verdade? Onde você está indo? Não, eu estou indo ali pegar um avião ali na parada de ônibus. Ninguém faz isso, é verdade, queridos? Então nós esperamos as coisas certas nos lugares certos, não é verdade? Quando nós esperamos sobre a prosperidade da nossa família, nós esperamos em Deus. Quando nós esperamos que Satanás já perdeu, já é derrotado, já é frustrado, já é derrotado nas nossas vidas, nós esperamos na autoridade que Deus nos concede. Quando nós esperamos em cura, nós esperamos em Deus. Quando nós esperamos em renovação, nós esperamos em Deus. Na casa de Deus. Diga para o seu irmão, você está no lugar certo, cara. Você está esperando na presença de Deus. Você está esperando por causa do seu relacionamento com Deus, não é verdade? Porque a espera não está atrelada a título de pastor. A espera não está atrelada a título de obreiro. A espera não está atrelada a título de liderança. A espera não está atrelada porque eu estou com terno, gravata, que eu estou assim, que eu estou assado. Não. A espera está atrelada ao meu relacionamento com Deus. E eu creio que você tem relacionamento com Deus aqui nessa noite. Outra coisa importante que nós temos que considerar acerca da espera, da esperança ou da espera, é que ninguém vai a um engenheiro pedir que ele faça uma petição inicial para entrar a ajuizar uma causa na justiça. Ele vai, gente? Não. E ninguém também vai a um advogado pedir que ele avalie o slump test de um concreto, ou o FCK de um concreto, ou que ele dê alguma orientação sobre estacas, sobre bloco, sobre viga baldrame ou viga superior. É assim, gente? Não. Você não vai até um advogado para pedir opinião sobre FCK de concreto de laje. Você vai ao advogado para pedir que ele faça uma petição para ajuizar uma causa. E você vai ao engenheiro pedir que ele faça uma avaliação da sua obra. Não é verdade? Então nós estamos no lugar certo, pedindo ao Deus do impossível a pessoa certa para realizar aquilo que você tem esperado, e é nele. Você não está esperando em homens, você não está esperando em coisas, patuás e amuletos, você não está esperando em imagens que tem boca, mas não fala, você não está esperando em imagens que tem olhos, mas não veem, você não está esperando em imagens que tem mão, mas não podem estender. Não, você está esperando naquele que tem olhos como chamas de fogo, você está esperando aquele que tem pés como latões reluzentes, você está esperando naquele que tem voz de muitas águas, você está esperando naquele que tem vestes talares que ninguém pode alvejar, você está esperando naquele que se movimenta, naquele que se movimenta aqui, naquele que se movimenta aí, você está esperando naquele que levantou você das trevas e colocou você na maravilhosa luz. Nós estamos esperando no lugar certo, pela pessoa certa. Eu não estou esperando em promessas de homens,
Eu estou esperando nas promessas do meu Senhor, firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador. Não é isso que a gente canta. Nós estamos esperando em Deus, nós estamos esperando na proteção de Deus, nós estamos esperando na provisão de Deus, nós estamos esperando na unção de Deus, nós estamos esperando na autoridade de Deus, nós estamos esperando naquele que pode, porque quando Ele promete, Ele faz. E outra, se Ele prometeu para você e para mim, Ele é fiel para cumprir, viu, igreja? Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo dito Ele não cumpriria, Ele falou, Ele vai cumprir. Olha para o seu irmão, diga, não se preocupa. Diga para ele, viva. Salmo 46:10. Aquietai-vos. Repete que ele está precisando ouvir isso. Se você não quer falar para ninguém, eu nem gosto de fazer essas coisas, mas eu estou sentindo de Deus de fazer agora. Se você não quer falar para ninguém, fala para você mesmo. Diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De novo, aquietai-vos. Passa a mãozinha no peito assim, igual a irmã dela se passou, eu gostei do jeitinho dela. Fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse dia já era tarde, assim, quase findando a noite. Isso fica claro no versículo 29 e 30, que ele até canta aquela música que a gente canta. Fica, Senhor, tens um coração. Você percebe que já está findando o dia. E quando nós observamos isso, dá a ideia de que Jesus tem a sua manifestação no finalzinho do terceiro dia. Quando nós olhamos aqueles homens, eles estavam impactados com o que tinha acontecido, sim ou não? Gente, a morte de Jesus foi um alvoroço, foi impactante. Imagina, pastor Marcos, por mais que ele tenha dito, gente, eu vou morrer, vou ficar 3 dias debaixo da terra, vou ressuscitar. Gente, eu preciso ir para Jerusalém porque eu vou morrer lá. Gente, eu preciso ir para lá porque o Filho do Homem vai morrer. Gente, mas você está comendo com o cara. Você está comendo com um ser celestial, sobrenatural, que cura, que transforma, que dá palavras extraordinárias. De repente, você vê ele morrer. Isso é tão impactante, isso é tão trágico, isso é um momento tão catastrófico e ao mesmo tempo tão tremendo, porque aconteceu exatamente como ele disse, que o próprio Pedro, instado por outra pessoa, nega o seu Senhor. O próprio Pedro instado, eu sei que você andava com ele, você tem cara dele, você tem cheiro dele, você fala como ele. E Pedro disse, não, eu não conheço ele, temeu. Estava todo mundo meio baratinado. E esses dois, provavelmente 2 discípulos da comissão dos 70, estavam caminhando cerca de 12 quilômetros, que era a distância de Jerusalém até Emaús, 11 a 12 quilômetros. Eles estavam caminhando, estavam conversando, eles estavam entristecidos, Delaci, porque o seu Senhor tinha falecido. Sabe, uma coisa catastrófica, um gatilho de tristeza foi desencadeado. Eles estavam tristes, porque aquele que pregava esperança havia falecido.
Porque aquele que dizia, olha, eu vou ressurgir no terceiro dia, ainda não tinha ressurgido. Porque aquele que pode mudar a história de um homem, não estava mais no meio deles. Eles não entendiam tudo o que estava acontecendo e eles estavam entristecidos. Na verdade, acredito que eles não sabiam nem o que estavam falando. Não sabiam, estavam atônitos diante de tudo que tinha acontecido. Então, meu Deus querido, o que Deus me revela com isso? Eu não sei o que tem acontecido na sua vida que tirou a sua esperança. Eu não sei o que tirou a tua esperança. Eu não sei qual é o gatilho que tirou a sua esperança. Eu não sei se foi uma morte. Eu não sei se foi uma perda de um emprego. Eu não sei se foi uma decepção. Eu não sei se você pediu alguma coisa para Deus. Como o pastor Marcos Calil falou aqui, é melhor um não de Deus aqui do que um sim do mundo. E você recebeu um não e aquilo não foi muito gostoso. Aquilo desencadeou uma indigestão. Te fez perder as esperanças, eu não sei. Às vezes você tem pedido a Deus uma coisa há muito tempo. Às vezes você tem clamado ao Senhor há muito tempo. E esse tempo, ele é penoso. Esse tempo, ele é desgastante. Esse tempo cansa. Gente, por que você está falando isso, pastor? Porque eu já pedi coisas para Deus também. E às vezes o Senhor disse não, ou Ele disse sim, ou Ele disse espera. A maioria das vezes nós não pedimos aquilo que nós precisamos, nós pedimos aquilo que queremos. E provisão não é aquilo que a gente quer, provisão é aquilo que a gente precisa. E isso Deus está dando para você nessa noite. Ele te enche de unção nessa noite. Ele conforta o seu coração nessa noite. Ele entra na sua alma batida, ferida, que não tem esperança mais, e coloca a esperança que só o Deus do impossível pode trazer. Ele é Deus que me entende. Pastor Lindamar, esses dias eu estava orando em Deus e falando assim: Deus, ainda bem que existe o Salmo 103, verso 13 em diante, que diz que ainda assim como o pai se compadece do filho, o Senhor se compadece de nós e se lembra que nós somos pó. Que Deus está dizendo: ei filho, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Porque Deus está dizendo: ei filho, eis que cedo venho, e a minha recompensa estará a dar a cada um segundo as suas obras. Porque o Senhor está dizendo: ei filho, eu que vou adiante de vós, endireito o que tem que ser endireitado, quebro portas de bronze, cadeados de ferro, só para cumprir o projeto que eu tenho na sua vida. Porque o texto que eu estou citando é Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2, onde mostra um homem que não tem linhagem hebreia, um homem que não tem nada a ver com a fé, mas Deus usa para poder tirar o povo do cativeiro babilônico. Eu não sei qual o projeto que Deus tem, mas saiba nesta noite que esse projeto vai se cumprir na tua vida. Saiba nesta noite que esse projeto vai se cumprir na tua casa e que esse projeto vai se cumprir na tua família. Eu não sei o que você está sentindo hoje, mas eu sei que de repente aquilo que te fez perder a esperança leva você a uma situação que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que eles iam conversando pelo caminho e o próprio Cristo se aproximou deles. Pastor, quando nós perdemos as esperanças, quando Cristo está perto de nós e nós não estamos reconhecendo a sua presença. Pastor, quando nós perdemos as esperanças, quando Cristo está dizendo: ei, eu estou aqui, ei, eu não te abandonei, ei, eu estou ouvindo o que você fala, eu estou sentindo o seu sentimento, a sua dor, e nós não estamos mais percebendo Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Eu libero uma palavra que isso não vai acontecer na sua vida. Que você vai estar certo de que o próprio Deus está lado a lado com você, em qualquer circunstância que você passar. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 49, versículo 15, que assim como o Pai... Isaías 49, 15 diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de vós. Tenho vocês gravados na palma da minha mão, e os teus muros estão constantemente diante de mim. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Não perca as esperanças nessa noite. Saia daqui nessa noite com a esperança de que Deus segura na sua mão e coloca você de pé para enfrentar aquilo que está por vir, seja o que for. Nós não podemos permitir com que os acontecimentos venham nos tirar do nosso eixo. Nós não podemos mais viver uma vida como se Jesus não estivesse do nosso lado. Ele está do nosso lado, cuidando, zelando, direcionando, conduzindo, dizendo: vai que eu sou contigo. Vai que eu te sustento, vai que eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, vai que eu vou te levantar, eu não vou deixar você cair, eu não vou deixar você perder, eu não vou deixar você retroceder. O Senhor está do nosso lado, mas a esperança tem se perdido, porque o Senhor está do nosso lado e a gente não reconhece. É tempo de reconhecer a presença de Deus. É tempo de atrair a presença de Deus. É tempo de saber que a presença de Deus está do nosso lado. Segundo, porque perdemos as esperanças, porque nós não conseguimos mais ter visão espiritual. A Bíblia diz, no versículo de número 17, que palavras são essas? Eles pararam entristecidos, ou seja, eles estavam vendo Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Ei, perderam a visão espiritual. Não deixa a sua visão espiritual ser perdida. Nós estamos vivendo em tempos que a esperança tem se acabado, porque nós não estamos mais vendo aquilo que Deus quer que a gente veja. A esperança tem acabado, porque nós não estamos vendo mais, nós não estamos lendo mais como deveria, nós não estamos conhecendo mais como deveríamos conhecer, nós não estamos mais vendo o reino espiritual como deveríamos ver. Mas eu creio que Deus renova a nossa vida nesta noite, eu creio que Deus renova essa igreja, renova e troca o óculos de nós nesta noite, fazendo com que nós possamos voltar a ter uma visão espiritual, do reino espiritual, porque a Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus é espiritual. João 4, 23 e 24, houve toda uma conversa a partir do versículo 1 até o 24, entre Deus encarnado, Jesus, e a mulher samaritana. E ela questionando sobre montes, sobre Jacó, sobre isso e sobre aquilo. Mas no 23 e 24, a palavra com ela foi clara: Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele estava dizendo também com ela: olha, Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E no versículo 23 ele diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que têm visão espiritual,
pessoas que abrem os seus olhos e conseguem discernir o bem e o mal, pessoas que têm discernimento espiritual para saber se é demônio ou se é psicológico, pessoas que têm discernimento espiritual para saber se é demônio, se é espiritual ou se é um problema patológico. Deus está renovando a sua visão espiritual nesta noite. A visão espiritual renovada faz parte de uma transformação com relação ao propósito que Deus tem na vida de alguém. A visão espiritual que é transformada faz parte de uma renovação quando Deus tem um propósito com alguém. Quando nós vamos em Atos capítulo 9, nós vemos um homem que perseguia a igreja. Na estrada de Damasco, ele encontra com quem? Ele encontra com quem, gente? Na estrada indo para Damasco, né? Damasco. É isso mesmo ou não? Estou doido. Atos capítulo 9, indo para a estrada de Damasco, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Paulo cai. E tem uma visão de quem, gente? De Jesus. E escuta uma frasezinha. Paulo, Paulo. Saulo, Saulo. Por que me persegues? E aí, a partir dali, ele já tem a sua visão escurecida. Ele é levado para um lugar, fica cerca de 3 dias. Ananias é enviado, ficou meio com medo, mas Jesus disse, olha, vai porque é um instrumento meu. E ele vai saber quanto custa padecer pelo meu evangelho. E durante todo esse tempo, ele ficou ali orando, buscando, sem ver. E quando o servo do Senhor chegou e orou, era como que escamas que caíam dos seus olhos. Houve uma renovação espiritual. Deus quer abrir os nossos olhos nesta noite de maneira diferente. Deus quer tocar na tua visão física, Deus quer tocar na tua visão espiritual, Deus quer fazer você ver, porque às vezes você está achando que dentro da sua casa está dando um problema, e é um problema psicológico, e às vezes não é psicológico, é espiritual, irmã. De repente só chegou a hora de você dizer assim para Satanás, Satanás, sai da minha casa. Satanás, sai da minha família. Satanás, sai da minha mente. Satanás, sai da minha rua. Satanás, sai da onde você tiver que sair. Mas aqui você não fica, porque quem fica aqui é o Senhor dos exércitos. Eles perderam as esperanças porque não tinham mais visão espiritual. Diga, eu preciso ter visão espiritual. Versículo 19, e também no versículo 21. No versículo 19, eles diz que foi profeta. Eles estavam contando sobre Jesus, o suposto Jesus que tinha morrido. Que foi profeta. E eles disseram no verso 21, esperávamos. Sabe quando as pessoas começam a perder esperança, pastor Marcos Calil? Quando elas começam a falar de Jesus no passado. Jesus não pode ser falado no passado. Jesus é real. Jesus é agora. Quando você começar a falar de Jesus no passado, eu fazia muita obra de Jesus no passado. Eu entregava muito folheto e falava, Jesus te ama, lá atrás. Jesus lá, antigamente, falava comigo, eu ouvia a sua voz. Meu relacionamento com ele foi muito bom. É o que Deus está me revelando, gente. Sabe por que a gente perde a esperança? Sabe por que a gente perde a unção? Sabe por que a gente perde a autoridade? Sabe por que a gente perde o quebrantamento? Sabe por que a gente perde o vigor de abrir a boca e dar um glória a Deus? Sabe por que a gente perde isso? Porque a gente começa a falar de Jesus lá no passado. E eu já fui crente. E eu subi a monte demais. E Jesus já me usou demais. Eita Deus.
Se você estiver falando essas palavras, chegou o momento de rever os conceitos. Ei, chegou o momento de dizer, eu quero que Jesus use-me hoje. Eu quero ser um instrumento de Jesus agora. Eu quero ser uma bomba nas mãos de Jesus no dia de hoje. Jesus está falando comigo. Jesus está na minha casa. Jesus mudou o meu casamento. Jesus restaurou a minha família. Jesus está fazendo e vai fazer muito mais do que aquilo que eu penso, ou do que eu falo, ou do que eu profetizo. Eu preciso falar de Jesus hoje, agora. Ele estava falando, olha, ele foi profeta, Jesus já estava morto para eles. Esse aí não volta mais, ei. Jesus ficou lá na terra 3 dias, mas ele ressuscitou ao 3º dia, para me trazer paz, alegria e esperança, e para trazer paz, alegria e esperança, para você nessa noite, para a Igreja Batista Ebenezer nessa noite. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Quem come dele jamais terá fome. Ele é a água do Espírito. Quem bebe dele jamais terá sede. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a autoridade, o domínio, o poder. Todos os nomes se curvam ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Através desse Jesus eu fui alcançado. Através desse Jesus nós tínhamos uma dívida impagável. Esses dias eu estava no PDF 1 ou 2, visitando um preso. Toda pessoa que é julgada passa pelo devido processo legal, é julgada, condenada, e ali há uma sentença e uma pena. Ele vai lá para a cadeia e consegue pagar a pena dele, pelo menos na maioria das vezes. A pena que existia para nós era impagável. Nada que nós fizéssemos poderia pagar a pena que cabia sobre as nossas vidas e sobre os nossos pecados. Mas através desse Jesus do agora, do hoje, o Todo-Poderoso ainda agora, nesse momento, como o ar que eu respiro, Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Ele está aqui para receber o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, porque Ele me libertou e te libertou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é poder de Deus. É Ele que fez. Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história. Então o que eu faço, pastor, para não perder a esperança? Eu preciso colocar Jesus hoje na minha vida. Eu preciso colocar Jesus no meu café da manhã. Eu preciso colocar Jesus no meu lanche. Eu preciso colocar Jesus no meu almoço. Eu preciso colocar Jesus na minha tarde. Eu preciso colocar Jesus no meu lanche. Eu preciso colocar Jesus no meu jantar. Eu preciso colocar Jesus nas minhas orações noturnas. Eu preciso colocar Jesus em todos os momentos da minha vida. Se eu recebi, glória a Deus. Se eu não recebi, glória a Deus também. Se o Senhor deu, glória a Deus. Se o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos mais em fase, nós não estamos mais em momento de glorificar a Deus só pelo que Ele nos dá, mas nós estamos em fase, nós estamos em momento de dar honra e glória e louvor àquele que está pertinho de buscar e arrebatar a tua igreja para estar morando com Ele nos céus. Nós estamos então muito próximos da boda do Cordeiro, onde nós estaremos ceando com Ele. Nós não temos mais tempo de falar de Jesus no passado. A Bíblia diz e me dá a aplicação de perguntar: pastor,
Por que perdemos as esperanças? Porque nós deixamos Jesus sair da nossa casa. Nós permitimos, nós não convidamos mais Ele para estar conosco. Você vê que a Bíblia é clara na revelação que Deus me deu para essa noite. Quando se aproximaram, versículo 28, da aldeia de onde iam, fez Ele como quem ia para longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. É tempo desta fala ser levantada nas casas. É tempo desta fala ser mais levantada dentro dos lares. Senhor, fica conosco. Quando você fala assim, ou quando eu falo assim, parece, né, pastor Marcos, que alguém diz assim dentro de si: esse pastor é doido. Rapaz, como é que ele está pregando para uma igreja, dizendo que a igreja não está chamando Jesus? Gente, eu acho que chamar Jesus não é só falar: Jesus vem para o meu lar. Chamar Jesus é quando você faz um culto no lar, aí você está chamando Jesus. Chamar Jesus é quando você reúne a família para poder estudar um texto bíblico. Chamar Jesus é quando a família se perdoa. Chamar Jesus é quando você não tem ódio da esposa e nem a esposa tem ódio de você. Chamar Jesus é quando você está dizendo verdadeiramente: esta casa tem relacionamento com Deus. A Bíblia diz que esse Cristo, esse ressurreto, que se manifesta e cumpre a sua boa palavra, ele estava para ir mais longe, e os servos do Senhor disseram: fica, Senhor. Chegou o momento de fazer a campanha: fica, Senhor, dentro do teu lar. Eu não sei porque que Deus mandou eu trazer essa palavra aqui essa noite, mas eu só sou garçom, reclama com o cozinheiro. Deus falou para fazer a campanha: fica, Senhor. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. Fica, Senhor. A Bíblia diz que eles o constrangeram. O que quer dizer constrangeram? Eles o insistiram, eles disseram: não faça isso, fique aqui conosco. Houve uma insistência, ou seja, demandou esforço. É como se você ajoelhasse e dissesse: Senhor, fica, esteja aqui no nosso meio, faz uma obra que o homem não pode fazer, faz uma obra que o YouTube não pode fazer, mas faz uma obra que só o Senhor pode fazer na minha vida. Faz uma obra na vida desse menino, faz uma obra na vida dessa menina, faz uma obra nesse casamento, faz uma obra. Fica, já se faz tarde. Fica conosco, não se vá. Se eu fiz alguma coisa que está fazendo o Senhor ir para longe, eu me arrependo agora, eu confesso agora, eu deixo agora, mas fica na minha casa. Fica na minha casa, casa, e fica na minha casa, casa, aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. É tempo de dizer: fica, Senhor, fica aqui comigo. Não me deixe na ansiedade deste mundo, não me deixe na própria ansiedade por si só, na depressão que tem sido amplificada a cada segundo que se passa, na angústia dos final dos tempos, onde só se fala de guerras, rumores de guerras, dificuldade política, dificuldade de tudo enquanto é jeito, mas quando você diz: fica, Senhor, quando você está com Ele, não importa o externo, tudo que acontecer, você vai estar dizendo: louvado seja o nome do Senhor, e cantando aquela música: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você está falando isso para Jesus? E por último, por que perdemos as esperanças? Porque a Bíblia diz, no versículo de número 32,
disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando lhes abria as Escrituras? Sabe por que nós temos perdido as esperanças? Porque as Escrituras não têm mais ardido nos corações. As Escrituras não têm mais ardido. Não existe mais aquele ardor, aquela vontade de ler as Escrituras. A vontade hoje mudou, é abrir o Instagram e ver quantas curtidas tem. A vontade hoje mudou, é manipular o WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, é manipular as redes sociais. Nós vemos mais pessoas com o celular na mão do que com a Bíblia na mão. Nós estamos vendo um tempo da desapropriação bíblica, onde a Bíblia não é mais aquilo que carregamos nas mãos, e não é mais aquilo que carregamos no coração. Hoje o que nós temos é informação. Informação, 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 e é por isso que nós temos as síndromes do pensamento acelerado, a ansiedade e as coisas entrando na nossa casa e na igreja. Mas hoje eu declaro sobre este lugar, goste você ou não, mas a palavra que Deus mandou trazer hoje foi essa. Eu declaro sobre este lugar que a palavra de Deus será rema nos nossos corações. Eu declaro que propósitos serão iniciados amanhã de leitura bíblica. Eu declaro que nós vamos ter sede de ler a palavra como nós temos sede de abrir, meu Deus querido, nosso celular. Eu declaro que nós vamos ter sede de manipular a palavra de Deus. Nós vamos viver 1 Timóteo capítulo 2, verso 15 em diante, na íntegra, onde diz que o obreiro aprovado, eu declaro, não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Eu declaro que a palavra será o teu travesseiro. Eu declaro que as folhas da sua Bíblia estarão engenhadas com lágrimas de revelação, que Deus vai colocar nas leituras que eu e você vamos fazer. Eu declaro que você vai ter uma Bíblia carinhosa, uma Bíblia assim que você vai dizer: nossa, como eu amo essa Bíblia, ninguém toca nessa Bíblia, eu não deixo essa Bíblia em qualquer lugar. Eu declaro que nós vamos tratar a nossa Bíblia muito melhor do que o que nós tratamos os nossos celulares. Eu declaro que a partir de hoje, essa palavra vai arder de uma maneira que Satanás, só de nos ver, através daquilo que ele queria nos atacar, ele já vai ver a palavra sendo liberada, rema, através das nossas bocas contra a vida dele e dos seus demônios. A palavra será viva e eficaz neste lugar. A palavra será mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra separará alma e espírito, juntas e medulas. A palavra fará o que designou o Senhor por meio daquela qual foi enviada. Eu creio e libero essa palavra que na minha vida e na sua vida se cumprirá Isaías 55, 10 e 11, que a palavra de Deus é como chuva que cai da terra, cai do céu e rega a terra, antes não volta vazia, mas produz o fruto que tem que produzir. Eu declaro que essa palavra será lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Eu declaro a falência da ansiedade, porque você não vai se encher de informações, você não vai se encher das mazelas desse século, mas você vai se alimentar da palavra todos os dias, fazendo com que a paz, que excede todo o entendimento, inunde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Recebe aí, meu irmão. Fica de pé.